Ok, muito bem. Então vocês vão ver meu olhar por o lado, porque tenho aqui um segundo ecrã maior que permite uma melhor visibilidade dos desenhos. Nós temos aqui o projeto estrutural. Recordar que é um projeto de licenciamento, não de execução, portanto é menos detalhado, mas nas obras menores desse tipo é muito frequente usarmos o projeto de licenciamento para fazer o mapa de quantidades. E é com isto que nós vamos trabalhar. Então, eu vou aqui fazer medição das vigas do primeiro andar, podia ser as da cobertura, podia ser as vigas de fundação, por uma questão de continuidade, porque no nosso Excel nós trabalhamos com elementos do primeiro andar, no caso medimos o betão, cofragem e armaduras, sempre no primeiro andar, então vamos dar continuidade. Depois é só replicar para os demais pisos. Aqui, fornecimento e montagem de armaduras em vigas de betão armado, portanto, primeiro andar, e esse tipo 1, tipo 2 fazia referência aos pilares. Vamos agora alterar aqui de acordo com o tipo de vigas. Ok, voltamos ao nosso projeto e vamos procurar o desenho correspondente às vigas do primeiro andar. Lembrar que esta é a cave, o piso -1, este é o piso 0, a laje térrea, e nós estamos a medir aqui essas vigas do primeiro andar. Ok, aparece neste corte, aparece uma viga 1, que é esta, depois aparecem aqui viga 4, mas existem outras na direção perpendicular a estas que estamos a ver. Vamos na planta, que é mais fácil, e temos aqui uma viga 1, que tem 20 por 20, seria numa secção transversal. Deixem-me abrir aqui um quadro de vigas. Vamos procurar aqui viga 1, aqui novamente aparece viga 1, tem 20 por 20, 20 de altura e 20 centímetros de largura. Vamos voltar à nossa planta. A laje tem 20 centímetros de espessura, uma laje maciça com 20 centímetros de espessura. Por que isso é importante? Porque, como nós vimos no corte, e já vou abrir novamente, essa viga 1 é aquilo que nós chamamos uma viga rasa, ou seja, é uma viga que tem exatamente a mesma altura da laje, quase não se vê. O que distingue do resto da laje são as armaduras. Portanto, é uma zona com maior reforço em termos de armadura, relativamente à laje. Pronto. A viga 2 já tem 30 centímetros de altura, portanto 10 centímetros maior que a viga 1, portanto vai sobressair 10 centímetros da laje, por isso que aparece no corte 10 centímetros. Basicamente nós vamos ter uma coisa assim: se esta for a laje de 20, esta viga, que na verdade é tudo isso, vai aparecer os 20 centímetros aqui e 10 centímetros aqui na parte inferior, mas a altura da laje é toda esta. Okay? Espero que não seja assim tão complicado, porque é simples, ok? Então, a viga 2 tem 25 por 30. Esta é uma viga 2, quer dizer que tem exatamente as mesmas dimensões, 25 por 30. Lembrar que é a largura e a altura. Aqui é novamente viga 2, significa que tem 25 por 30, tal como a viga 2 que nos apareceu já aqui. Conclusão é, as vigas, independentemente do seu comprimento, por exemplo, esta viga que aparece aqui, tira aqui o comprimento, estou a medir de eixo a eixo, do eixo do pilar até o outro, tem 3.11 metros, é viga 2. Esta também é viga 2, mas tem comprimento maior, tem 4.40, mas não deixa de ser viga 2. O que é que elas têm em comum? As dimensões da secção transversal, ok? E aqui, viga 2, vamos já agora olhar para todas as vigas do piso, viga 1, viga 2, viga 1, viga 2, aqui viga 1, viga 1, viga 1 e aqui aparece uma viga 4, viga 4, viga 4, viga 4, aqui é viga 2, já muda, viga 2, aqui, viga 1, o lance de escada vai descarregar sobre essa viga, portanto vai estar apoiado nessa viga, aqui é uma viga 1, aqui é viga 2, podíamos ter outros tipos de vigas, ok? Aqui temos viga 4, viga 1, viga 4. Portanto, neste piso não aparece nenhuma viga 3, estou aqui à procura, mas não vejo. Portanto, uma viga 3 estaria num outro piso, podia ser no piso 0 ou na cobertura. Mas nesse piso, para já, só identificamos vigas 1, 2 e 4. Muito bem. Então, viga 1 é uma viga, já dissemos, tem 20 por 20. Viga 2 tem 25 por 30.
e viga 4. E vamos então abrir aqui a nossa tabela de vigas. Vamos nos certificar que são vigas do primeiro andar, ok? Então aqui nas plantas não nos aparece a viga 4. Vamos atrás dela, vamos atrás dessa informação. Eu já andei à procura, poupo esse trabalho e mexer aqui temos viga 4. Viga 4 tem 25 por 40 de altura. Digamos que é a maior das vigas. A viga 1, só para confirmar, daqui 20 por 20. Temos aqui uma viga 2 que é menor em termos de altura. Tem maior do que 20, naturalmente, porque 20 é a laje que é igual à altura da viga 1. Ok. Então a viga 4 é maiorzinha. Tem 25 por 40. Ok? Escrever aqui que essa é a viga 4. 25. Muito bem. Então, basicamente o que nós vamos fazer para medir as armaduras das vigas, nós vamos seguir o mesmo critério da medição do betão. Assim dizem as regras de medições. Se tivéssemos que medir o betão dessa viga, por exemplo, eu podia fazer esta, podia fazer qualquer uma e o resto era exatamente igual, ok? Vou pegar aqui a viga 2, que é menos confuso do que essa, e depois digo como é que se faz esta, só para facilitar a compreensão. Então, eu vou medir comprimento entre vigas, não é? Entre pilares ou entre vigas. Essa tem 4,15 de comprimento e, sabendo a largura, nesse caso, a largura desta viga é 25, porque 30 é a sua altura. Essa é a secção transversal, ok? Tem 25 de largura e tem aqui 30 de altura. Portanto, a sua área dessa secção transversal, multiplicada pelo comprimento, daria então o volume de betão que seria necessário. Escrever aqui o volume para esta viga seria então 0,25 vezes 0,30 vezes o comprimento 4,15, ok? E isso daria um resultado, Cx metros cúbicos de betão. Assim mediríamos o betão desta viga. Então, as armaduras seguiam o mesmo critério, ou seja, na medição do betão nós íamos considerar somente deste pilar aqui, que é um pilar P2E, tipo 2, pilar tipo 2. Então vamos medir deste pilar até esta viga. Porque esta outra viga, né, a viga 4, tínhamos medir, por exemplo, deste pilar até o outro pilar. Ou daqui para aqui, depois daqui para aqui, caso medíssemos essa viga toda do pilar P2E até o P2B. Se eu considerasse tudo isso, que é uma viga 2, deste lado e deste lado é uma viga 2, podia considerar, fazer aqui um retângulo para facilitar. Se eu considerasse que essa viga era tudo isso, ok? Todo esse comprimento. Então, essas vigas 4 devia ser daqui até aqui e depois daqui até aqui. Isso fica ao nosso critério. Se quisermos medir a viga 2 de P2E até o P2B, ou então medirmos até o cruzamento dessas vigas aqui e depois esta viga mediríamos como uma única. O importante é que esta secção aqui, esta parte da viga, não venha dividida duas vezes. Assim dizem as regras. Ok, vamos então medir esta viga desta forma. Significa que nós vamos ter aqui varões longitudinal da viga. 1, 2, 3, 4, o que for. Para isso, vamos então olhar para os desenhos, os pormenores das vigas. E lembrar que são as vigas do primeiro andar, ok? Lembrar que estamos a medir a viga V2, esta viga V2, V4, V2, V1, aqui uma V2, tem 25 por 30. A viga que nós estamos a medir, conhecemos o seu comprimento. Se não me engano, era 4,15. Nós vamos ver a disposição das armaduras nesta viga. Aqui é uma viga V2, aparece aqui. Por ela passa um corte BB, passa também um corte CC, um corte DD já passa na viga V1, a viga 1 no caso, e um corte AA passa na viga 1. Então vamos olhar para um corte BB e um corte CC, passa pela viga 2, ok? Corte B está aqui, pois 1, 2, 3, 4 varões superiores. O corte CC, eu fiz isso de propósito para vos mostrar que não é assim tão linear, ok? O corte C, temos 4 varões, da escala não é a melhor, mas existem 4 varões
na parte superior da viga, 4 varões na parte inferior da viga. Aqui, pelo contrário, essa parte aqui é a laje que continua para um lado e para o outro. Aqui temos 5 varões na parte inferior e 4 na parte superior. O superior aqui coincide, mas aqui na parte inferior há uma ligeira diferença. Ok, então o que eu fiz de propósito? Fui buscar aleatoriamente uma zona do desenho em que aparece a viga V2 e quis buscar a disposição das armaduras. Mas volto a repetir o que disse no início. O facto de ser viga V2 e aqui também V2 tem somente a ver com as dimensões da secção transversal e não a quantidade de armaduras, ok? Então, onde é que nós vamos buscar a informação relativa à nossa viga? Apesar de ser uma V2, mas está numa localização específica. A nossa V2 é esta, quer dizer, que é esta, a viga que nos interessa. Recordar que podia medir entre os dois pilares, mas aqui é já uma questão de comprimento, mas vamos medir aqui. Então, a nossa V2 tem 4,15 metros de comprimento e está entre P1E e aqui vamos ter uma viga V4, ok? E podemos tirar também essa referência, P1C e P4C. Ou seja, estou a recolher informações que me permitem localizar a minha viga. Naturalmente, se considerasse até este pilar aqui, o P2B, ia também considerar essa referência, ou seja, para aqueles que entendem de estruturas, cálculo estrutural, modelo de cálculo de viga. Esta viga aqui podíamos representar sendo assim, com comprimento e depois aqui com um apoio simples. Mas isso aqui não tem muito a ver com o que nós estamos a fazer, é só para dar uma ideia para quem tem noções de cálculo estrutural, seria isso. Então, ou considero assim, ou considero aqui um apoio de continuidade, caso tivesse a considerar este ponto, um apoio indireto, ok? Mas isso só um parênteses. Portanto, a nossa viga, a V2, está entre P2E e depois uma viga 4. E temos duas referências, P1C e P4C. Nos desenhos de detalhe das vigas, e vamos procurar por essas informações, recordar P2E, viga 4. Então vamos lá. Temos aqui laje de primeiro andar, nossa é viga 2, temos que localizar a viga 2. Essa é uma viga 2, vamos ver os apoios. Viga 1, viga 2, P1E, P1C, P1B. Esta é uma viga 2 que está nesse alinhamento. Entre viga 1 e viga 2 é o pórtico 1, aqui. Vamos aqui ver a nossa viga P2E. Vamos procurar o P2E, não é nenhum destes. P3B também não é. Aqui depois tem a viga 1 e viga 1, outro extremo não aparece. P4B, P4F, P2E, P2B. Parece que é essa a nossa viga. O que é que nós temos aqui? Vamos olhar para essa secção transversal, na verdade é longitudinal da viga. É o pórtico 2, medido que é o pórtico 2, e ela tem, num extremo, tem uma parte em consola, que é uma viga V4, que parece V4, provavelmente é uma V2 porque tem 20 por 20, ok? Mas tem uma parte em consola, depois tem um comprimento, deixa eu confirmar a escala deste desenho, 1 por 50, vamos conferir aqui se é 2E, medida de eixo a eixo, tem o eixo mais ou menos, tem 8.8, metade, já que está 1 por 50 seria 4.4, mais coisa menos coisa, ok? Prontos. 2E tem uma viga pelo meio, que não nos dizem o que é, mas é uma parte em consola. A viga V2 tem uma viga pelo meio e depois temos aqui um P2B, um pilar e depois outra parte em consola. Vamos olhar para a nossa planta e vamos ver as condições da nossa viga. Tem uma parte em consola, digo que não está apoiada, não tem um pilar no extremo. E há uma viga que não se diz que tipo é, mas tem um pilar P2E, depois há uma viga pelo meio, uma V4. Lembrar que V4 é 25 por 40, tem 40 de altura, portanto vai sobressair 20 cm na parte inferior da laje e continua e tem o pilar P2B e
uma que parece uma consola, mas tem um apoio na viga V1. Aqui, esta aqui é uma viga V1. Tem a mesma espessura da laje, portanto parece uma consola. Ok, vou confirmar aqui o comprimento desta viga. Toda ela teria qualquer coisa como 9,52 metros. Efetivamente aqui temos um P2E e um P2B, depois a consola e uma viga aqui no extremo, a viga V1. Aqui também a viga V1. Este V4 na verdade seria V1, que é 20 por 20. Então vamos medir esse comprimento, medir de um extremo ao outro tínhamos 19, 19 seria 9,5, 9,5 porque está a escala 1 por 50 como já tínhamos visto. Então confere com a nossa viga, que tem 9,52, mas aqui tem a ver com precisão da medição. Então temos identificado a nossa viga e lembrar que nós estamos a medir deste pilar P2E até esta viga V4 que está aqui no meio, V4 ou V2, nós estamos a medir isso. Então vamos olhar para um corte ao longo deste comprimento aqui e vamos aqui medir as nossas armaduras. Vamos ver qual é a disposição de armaduras e temos aqui o corte B. O corte B é este. Então nós temos 1, 2, 3, 4. Temos 4 varões na parte inferior, 4 varões na parte superior. Mas a verdade é que, pelas dimensões dos desenhos, esses varões não são todos iguais. Isso parece evidente. Os 4 do canto parecem ser iguais e depois os 4 intermédios parecem ser iguais. Temos pelo menos 2 diâmetros diferentes de varões. Depois temos o estribo, que dá a volta e faz aqui um laço. Esse estribo está aqui representado. O laço é um estribo, portanto o varão de 8 cm, que é dobrado dessa maneira. E já temos aqui o comprimento deste varão de 8 mm de diâmetro. 50 seriam todos os varões ao longo desta viga, porque aqui naturalmente não cabem 50, mas se contarmos tudo, provavelmente teremos. Não há mais nenhum corte nesse sentido, significa que esta disposição de armaduras continua para este lado, até aqui, até este pilar, ok? Independentemente de ter uma viga intermédia, podia ter um pilar, mas como já não há nenhum corte, vamos assumir isto. Vamos olhar aqui para a nossa viga, para este lado da viga que nós estamos a tratar, pegar aqui o corte e fazer aqui uma linha que é daqui até aqui, ok? Repito, podíamos estender até aí, mas é bom delimitar entre elementos estruturais. Ok, vamos então identificar que varões é que são esses que aparecem na secção transversal da viga, seja na parte superior, seja na parte inferior. Então a leitura que vamos fazer é a seguinte, aqui, começando de cima para baixo. Então, este é um varão de 10 e para até aqui, ou seja, ele tem um comprimento que de 233 centímetros seria 2,33 metros. Comprimento total desse varão. Para ter aqui. Agora já consigo perceber a dificuldade. Depois vamos ter de cima para baixo. Okay? Temos outro varão aqui que vai até ao outro extremo, mas não interessa. Estamos a olhar para essa zona. E este varão tem 8,11 metros de comprimento. E, na verdade, são dois varões de 16, diâmetro 16. Depois aqui no canto vamos ter ainda dois varões de 12, tem 1,20 m de comprimento. Isso na parte superior, não temos mais nada. Na parte inferior nós teremos sempre de cima para baixo, temos esses varões que são 2 de 16, depois temos dois varões de 10, desculpa, ainda temos aqui depois dos 2 de 16, vamos ter 2 de 12 mais 2 de 10. É 170, sim, dá 17 pé e depois 2 10 com comprimento de 128, ok? Há aqui uma sobreposição dos números, mas dá para ver 2 varões de 10 com comprimento de 1,28 m. E aqui é a distribuição dos estribos. Estribo φ8 afastado de 15, ok? Que tem vários estribos, que são essas linhas verticais que aparecem ao longo de toda a viga. Eu percebo muito bem a dificuldade de medir isso. Por um lado, efetivamente temos a regra que diz que devíamos medir, como no caso do betão, mas por outro lado, a primeira coisa que salta aqui à vista, a dificuldade é, se eu fizer um corte aqui, podemos chamar que é A, que é B, que é novamente A, significa que esses dois são iguais, a disposição da armadura aqui é igual aqui, podia ser um corte D, okay? Corte DD, então
eu ia fazer dessa forma a secção transversal. Vou exagerar nas medidas, mas é para se perceber. Okay? Então, aqui está a passar, parte de cima, 2 varões de 10 e tenho também 2 varões de 12. Aqui, nesse corte, nessa secção D, eu tenho 2 varões de 16, tenho 2 varões de 10, e aqui na parte inferior vou ter 2 de 16 embaixo e vou ter 2 de 10. Então, 2 de 10, 2 de 16. E aqui também 2 de 16, 2 de 10. Mas se eu fizer o que vai ser igual ao que temos aqui, temos 2 de 10 e de 16 em cima, 2 de 16 em baixo, 2 de 10, parte inferior. Efetivamente, o que aparece aqui é 2 de 16, nesse corte tem 2 de 10, aqui 2 de 10, 2 de 16. Se eu fizer aqui um corte, agora sim, vou desenhar. Aqui eu não tenho 2 varões de 10 a passar aqui. Eu tenho esses 2 de 16, não tenho mais nada. Aqui sim, vou ter então os 2 de 16 e os 2 de 10. Ou seja, ao longo da secção da viga, a disposição de armaduras varia, não é constante. Isso deve-se, são razões estruturais, como nós já explicamos. Mas aqui, basicamente, estes varões de 10 que aqui estão, como veem, estão junto do apoio, né? Estão aqui, são os varões aqui na consola, essa parte da viga em consola, e que tem que ter um comprimento de amarração para o interior, ok? E, igualmente, esses 2 de 12 são os varões da consola. Que é a mesma coisa. Aqui, a todo o comprimento, praticamente, tem os 2 varões de 16 em cima e embaixo. Isso já não é só medições, né? Não estamos a falar só como medidores orçamentistas, mas estamos a falar sobretudo em engenharia estrutural, ok? Então, temos esses varões de 16 que aí estão e os varões de 10 que também estão ao longo de todo o comprimento da laje, ok? Esses 2 de 10 neste vão aparecem, mas deste vão não aparecem, estão aqui na consola. Estes também estão aqui na consola, provavelmente pelo momento negativo, que repito, em engenharia estrutural, ok? Momento negativo que se gera aqui, né? E eles têm que resistir aos esforços de tração. Se imaginarem, tentar fazer aqui um desenho, se imaginarem várias pessoas aqui, essa viga vai tender a vir para aqui, né? Vai tender a baixar nesse sentido. Né? Vai haver uma tendência de abrir aqui uma fissura, então vai criar aqui trações nesse elemento. Portanto, para resistir a essas trações na parte superior, nós temos essas armaduras. Né? Pronto, não quero complicar muito, isso é só para terem uma ideia do que é que estamos a fazer. Mas essas armaduras estão aqui, sobretudo, nas zonas de apoio. Muito bem. Então, vamos ao que interessa. O que é que eu aconselho aqui? Olhando para... Não tem nada de complexo aqui, não é? Ou seja, mas para quem está a começar, vendo tantas armaduras, todos esses desenhos e o interpretar esses desenhos é um pouco confuso e estar a medir aquilo que não sei perceber muito bem o que é, ainda mais confuso se torna, ok? Mas estamos aqui para facilitar a vossa compreensão e é isso que vamos fazer daqui para frente.